Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com as nossas entrevistas, né? A partir daquela ideia contrarian. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, ao nosso amigo Júlio Bravo, que nos convidou para participar desse curso, que trouxe aí, né, pessoas do agronegócio brasileiro, do agronegócio americano em debates que trouxeram ideias inovadoras, ideias diferentes de como o agronegócio vai precisar agir, né, nesse momento tão disruptivo aí, que é esse momento que passamos por causa do coronavírus. Para falar um pouquinho sobre esse momento, né, que estamos passando aqui na agricultura brasileira, eu estou aqui com o Paulo Hermann, ele que é o presidente da John Deere do Brasil, que vai falar um pouquinho mais sobre essas questões inovadoras, né, do agronegócio brasileiro. Paulo Hermann, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, Erickson, pelo convite. Boa tarde a todos que nos estão assistindo nesse momento. Realmente falar do agro é um prazer, uma alegria, e eu sempre faço isso com muita paixão, né? Por vários motivos, né? Uma porque eu cresci dentro do agro, me criei no agro, e toda a minha carreira profissional ela foi dedicada e vinculada ao agro. E eu sempre digo, sou uma testemunha viva de todo esse progresso. Quando o agro sai, na década de 70, de um agro importador, um agro que nem conseguia atender a população que naquela época nós tínhamos menos de 100 milhões de habitantes, algo como 95 milhões de habitantes, e nós éramos obrigados a importar muitos produtos, muitos alimentos, só que o agro era bastante rudimentar e de subsistência. 50 anos depois, Erickson, o quadro muda totalmente. Nós alimentamos agora 210 milhões de brasileiros, né? E ainda exportamos alimentos para alimentar mais 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. Este é o agro, este é o salto gigantesco que ele deu nos últimos 50 anos, e eu sempre digo de que isso foi feito usando 3 ingredientes. O ingrediente da ciência, né, encampado pela Embrapa, o ingrediente da coragem, que é a marca registrada do agricultor brasileiro, a coragem de enfrentar o desconhecido, a coragem de enfrentar a falta de apoios de seguros e por aí vai, né? E o terceiro fator é um alinhamento não planejado, né, de um monte de coisas, na medida em que nós não somos um país que faz planejamentos. Nós não temos um planejamento plurianual no Brasil, como existe em outros países. A China, por exemplo, faz planejamento de 50, 100 anos. E mesmo que o planejamento não dê certo, é melhor errar com um planejamento do que errar sem ter feito o planejamento, porque aí você está simplesmente navegando no escuro. Essa coincidência não planejada com a coragem, com a ciência, gerou esse resultado positivo e do qual todos nós temos que nos orgulhar. O agronegócio brasileiro é esse grande protagonismo aí na alimentação mundial. Só que antes da gente trazer esse ponto, a gente vai retomar ele daqui a pouquinho, a gente vê que esse pensamento contrarian, né, esse pensamento de ser inovador, de ser disruptivo, às vezes se dá a impressão de que precisamos fazer coisas muito grandiosas, grandes feitos. Aí aqui eu quero trazer um pouquinho da história da John Deere, que começou com uma única pessoa, né, desenvolvendo um arado diferenciado, né? E eu gostaria de trazer essa história até os momentos atuais, né? O que a história da John Deere tem a ensinar sobre ser disruptivo? Porque falar hoje em dia, né, de arado parece simples, mas na época foi um desenvolvimento tão disruptivo quanto as grandes tecnologias que existem hoje em dia. O que a John Deere pode ensinar sobre ser simples,
ser inovador, ser escalável nesse momento que passamos? Olha, essa é a primeira vez que alguém faz essa pergunta, Erickson. Muito obrigado por fazê-la. Eu sempre digo de que a trajetória de vida de uma pessoa ou de uma empresa, ela é feita de muitos momentos de rotina e alguns momentos que são disruptivos, fazem a diferença. No caso da John Deere, há 183 anos atrás, um grupo de americanos que estava lavrando, tentando lavrar no meio oeste americano, naqueles solos argilosos, não conseguia fazer o serviço bem feito. Então, eles vão e procuram um ferreiro, o senhor John Deere, e pedem para ver se ele poderia ajudá-los com uma solução. Então, aqui temos uma primeira coisa. John Deere era ferreiro, não era fabricante de máquinas. Ele poderia ter dito o seguinte: senhores, bateram na porta errada. O meu negócio é ferrar cavalo. Se eu tenho um cavalo aqui, traga que eu resolvo o problema. Então, a oportunidade surge na vida da gente a toda hora e momento. Entretanto, são poucos realmente que fazem a identificação, a leitura correta. Ele fez a leitura de que tinha uma oportunidade. Pegou uma serra, aquelas serras de fita antigas, né, de serra, troncos de madeira, que tem que uma pessoa a cada lado puxar e empurrar, e corta ao meio e dobra e faz uma iveca. E bota isso num arado e vai para o campo e a coisa funciona, né? Moral da história: era uma serra antiga pendurada na parede que estava tão desgastada de que não havia mais atrito na superfície. Então, quando cortava aquele solo, não havia aderência do solo com a lâmina. E por isso cortava que nem uma faca corta manteiga. Esse foi o primeiro ponto. Ele ganhou muito dinheiro, ele mudou de cidade, ele construiu uma fábrica e eram milhares e milhares e milhares de arados feitos todos os dias. Mas chega num determinado momento, Erickson, que ele decide, entende, né? Veja só como é que é a coisa, ele estava rico já, e ele entende de que ele precisa comprar um trator, uma fábrica de tratores, né? E ele então vai e compra, anda um pouquinho mais ainda em Illinois, no município de Waterloo, e compra uma fábrica de tratores chamada Waterloo Boy. E aí começa toda a saga da mecanização motorizada, que até então tudo era tração animal. E assim eu poderia ir contando a história até os dias de hoje, mas certamente eu não conseguiria encher duas mãos de iniciativas disruptivas como essas duas que eu contei. Por isso, a vida da gente é igualzinho a isso aí. Os momentos surgem, né? Por exemplo, na década de 70, quando aqueles agricultores lá do Paraná, né? O Borg, né? O Nono Pereira, Frank Dijkstra, né? Herbert Bartz, né? Eles enfrentam, né? Os trópicos e criam o plantio direto na palha, e em 1973 eles fazem o primeiro plantio, né, semeando em cima de uma palhada que até então era ridículo, né? Todo mundo passava por eles e dava risada. A academia virou as costas para eles, a indústria virou as costas para eles, mas eles fizeram acontecer. Ali teve uma disrupção, né? Como a disrupção no momento que nós estamos vivendo, com a integração da lavoura, com a pecuária, com a floresta, que é o que a gente chama de ILPF. Porque quando alguém fala de que eu vou plantar milho e junto com o milho eu vou botar uma braquiária, um pasto, né? A reação das pessoas é: como é que isso vai funcionar? A braquiária vai tirar a força do milho, o milho tira a força da braquiária. Um vai competir com o outro, isso não vai dar nem milho e nem braquiária, né? Ali tem uma outra disrupção. E a ciência mostrou que é possível conviver as duas culturas sem que uma cresça em prejuízo da outra, e nós passamos a ter um sistema moderno, integrado, vertical, altamente eficiente, né? Produzindo 60% mais do que no mesmo
hectare plantado de maneira convencional. Então, esses são os momentos, Erickson, que se sucedem, e o Brasil teve vários desses, né? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo o momento da digitalização, e o Brasil, mais rápido do que qualquer outro país, né, está abraçando essa tese, né? A penetração digital no Brasil é maior do que nos Estados Unidos, em que pese nós tenhamos enormes gaps, oportunidades de conectividade, de falta de sinal, né? Mesmo assim, a nossa penetração digital é maior. Isso mostra que nós temos um DNA também aqui no Brasil de curiosidade, por isso que eu chamo de coragem, né? Para você enfrentar o ridículo, para você enfrentar paradigmas, você tem que ter coragem, você tem que ter cara de pau, você tem que ter convicção. E nós temos isso. E essa somatória, a ciência gerada pela Embrapa, com essa cara, né, sem medo de ser feliz, né, essa coragem brasileira, né, e essa articulação não planejada no Congresso, aprovando o Código Florestal, a transgenia, a lei de proteção de cultivares, o governo lançando todos os anos um plano safra de 40 a 50 bilhões de dólares. Lança em 2000, por volta de 2000, o Moderfrota, que modernizou toda a frota de máquinas agrícolas do Brasil e injetou nesse programa 2 bilhões de dólares por ano. Tudo isso ocorreu nesses 50 anos e está por detrás desse sucesso todo. Por isso que eu falo, para concluir, de que nós fizemos tudo isso combinando ciência, coragem e articulação não planejada. Foi essa união de fatores que permitiu, né, termos aí a nossa revolução verde. E é o que me traz aqui a minha próxima pergunta, que é, né, como o senhor bem disse, né, a era da digitalização é a era da agricultura 4.0. E já vimos aí, né, pessoas prevendo que vamos chegar muito brevemente num possível agricultura 5.0, que vai ser exatamente a união dessas tecnologias digitais de precisão com insumos mais orgânicos, principalmente aí com a expansão das biotecnologias. E aí eu me recordo que o senhor citou, né, na sua palestra, que o que nos trouxe até esse momento, né, toda essa pujança que temos até esse momento, não necessariamente vai nos garantir sucesso no futuro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre como essa união de fatores vai possibilitar essa garantia de termos aí um caminho a ser trilhado. Isso é muito interessante, né? Porque o ser humano, não existem duas pessoas iguais, não existem dois olhos, dois pares de olhos iguais, não existem nada igual. Nós temos um conceito errado de igualdade, né? A gente acha que porque a pessoa tem pele branca, ela é igual a outra da pele branca, o que é uma grande besteira, né? Não existem duas pessoas brancas ou pardas ou negras ou amarelas iguais, nem nada, nem no tamanho, nem no cabelo, nem na cor dos olhos, em nada, né? E isso que é o bom, né? O mundo não tem essa padronização. Então, na medida em que nós vamos ter um mundo crescendo para 10 bilhões de pessoas, Erickson, nós vamos ter 10 bilhões de cabeças, 10 bilhões de gostos, 10 bilhões de manias para atender. Então, nós vamos ter o cara que quer a coisa tradicional, convencional, tem o cara, o vegano, tem o cara do vegetariano, tem o cara do plant-based food, né? Tem o cara que quer comer sanduíche e hambúrguer artificial, tem de tudo. O bom é que tem tanta gente, né, no mundo que todo mundo todas essas diferentes formas vão ser bem-sucedidas e vão ter mercado, né? Então, esse aqui é o primeiro aspecto bom. O segundo aspecto é de que nós temos a capacidade no Brasil, por isso que a gente sempre tem que ter muito cuidado quando fala em agro brasileiro, para não ficar falando no agro e pensando no grão, ou falando no agro e pensando no boi.
é que o agro é tão grande, um país é tão diverso, ele é tão extenso, que eu tenho agro da fruta tropical, eu tenho agro da soja, eu tenho agro do milho, o agro do algodão, o agro do boi, o agro do porco, o agro, sabe? Tem tantas coisas, então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que essa população mundial, ela só tem uma chance de conseguir comida, que é nos trópicos, né? As áreas temperadas do mundo, onde começou a agricultura, elas estão ocupadas. Elas podem ainda ter mais algum ganho em termos de produtividade? Pode, certamente terão, mas não será suficiente para atender essa demanda toda. Para isso, precisa ter extensão de terra, tem que ter água, tem que ter sol e tem que ter essa combinação, né, que eu falei, de articulação não planejada, né, coragem e ciência. Isso nós temos tudo, todos esses fatores. Então, independente do caminho que alguém tomar, eu vou tomar o caminho do plant-based food e eu vou me especializar nisso. Ótimo, seja feliz. Aí eu vou ficar apenas na exportação da soja. Ótimo, seja feliz. Aí eu vou entrar para o lado das frutas tropicais, que são as mais saborosas do mundo. Você vai comer uma banana no hemisfério norte, é horrível, não tem gosto de nada. Olha uma laranja, ela é linda, maravilhosa, parece até que é de cera, mas você corta esse troço aí, não tem gosto de nada, né? As frutas tropicais, elas têm sabor, porque elas têm sol. Esta é a combinação, o sol agindo na sacarose, dá esse gosto maravilhoso. Então, isso eu não estou falando nem na pesca, nesses milhares de quilômetros de litoral que nós temos. Esse é o Brasil. Nós temos capacidade, tecnologia, coragem para atender o mundo em tudo que ele quiser. E afinal de contas, né, apesar de serem 9 bilhões de visões diferentes, todos teremos um interesse em comum, que afinal de contas é o alimento, né? Esse é o que nos interessa. Do lado dos produtores, se vê como uma produção, do lado dos consumidores, como um consumo. E a gente vê também que existem diversas polêmicas em cima aí, do setor produtivo de alimentos. E aí vai chegar um momento que a gente vai precisar compreender esses consumidores, essas 9 bilhões de opiniões aí dos consumidores, enfim. Como é que o agronegócio está se preparando para esse momento, né? A gente vê que há grandes embates relacionados a isso atualmente. Há uma bateção de cabeça, aí, há grandes desentendimentos. Haverá um momento de conciliação, né, entre as partes produtivas e consumidoras. Como é que chegaremos a esse ponto? Olha, eu acho que a gente. Esse é um tema complexo, porque você tem ali ideologia, você tem interesses comerciais contrariados, você tem o que eu chamo de imunização cognitiva, que é o cara que ele só confia e lê e se relaciona com quem pensa igual a ele, não quer saber a opinião do outro. Nós temos radicalização, o mundo se radicalizou muito, e nós vamos ter que transitar por meio de todas essas manias do ser humano que estão sendo exacerbadas pelas mídias sociais que facilitam todas essas minorias se manifestarem. Eu acho que o Brasil, Erickson, primeiro, tem que parar de fazer estratégias reativas. E eu sempre digo isso usando uma figura de linguagem. Quando alguém bota um apelido na gente e a gente reage não gostando, esse apelido vai pegar, né? Então, quando falam de que vocês queimam a floresta amazônica, vocês desmatam a floresta amazônica, vocês poluem os rios brasileiros, vocês isso e aquilo, e a gente sai atrás deles dizendo, não, porque não temos 66% do território protegido, não, porque não temos o Código Florestal mais rígido do mundo, não, isso tudo são argumentos e narrativas reativas, e elas não colam, não pegam. Então, o que nós temos que fazer é construir várias narrativas proativas, né? A gente tem que ir nos colégios, né, e levar a narrativa do agro, para que a criança, quando esteja no colégio, aprenda certo, né? Nós temos que fazer a narrativa para a academia, né? Nós temos que fazer a narrativa para os urbanos, nós temos que fazer a narrativa
para os mercados internacionais, nós temos que fazer a narrativa para a imprensa e assim construir várias narrativas, sempre no caminho proativo. Não esperar que batam na gente. Nós temos que sair mostrando. Então, esse é um dos grandes desafios. O outro aspecto é de que, obviamente, à medida em que você passa a ter uma relevância como essa que eu acabei de citar, você suscita invejas, você captura mercados que antes eram cativos de algum outro país ou de algum grupo de produtores, tudo isso gera reações, né? E o terceiro aspecto é de que, dentro dessa lógica aqui, há uma falta também de informação generalizada, né? As pessoas muitas vezes falam coisas sem conhecerem, e não conhecem porque ninguém as esclareceu, né? Então, esse é um outro aspecto. E esse é o momento que nós estamos vivendo, ele é genuíno. O que nós não podemos, Erickson, é ser conivente com o que é errado. É verdade que estão desmatando? É verdade que existem queimadas? Quem está fazendo? Tem que ser criminalizado. Tem lei para isso. Nós, que representamos, somos parte da maioria consciente e responsável, que faz as coisas certas, que somos seguidores da lei, nós não temos que sair protegendo a minoria irresponsável que está fazendo a coisa errada, porque aí nós nos associamos a eles. A hora que eu falo, não, precisa ver se não é índio que está botando o fogo. Eu estou, na verdade, dizendo o seguinte, cuidado, porque você está falando que o fogo pode ser espontâneo, essa época do ano queima mesmo, né? Eu acho que a nossa posição tem que ser muito clara. Polícia. Cortou uma árvore ilegal, polícia. Botou fogo ilegal, polícia. Não importa quem fez isso, polícia. Porque nós, há décadas, não queimamos. Em 1970, quando eu entrei na escola e comecei a estudar, já naquela época, já não se fazia mais queimadas. Já aprendia na escola de que fazer queimada de palhada de uma cultura colhida de um ano para o outro empobrecia os solos, né? A cana, que tinha que fazer a queimada para favorecer a colheita, porque é muito difícil colher uma cana verde com tanta folha que ela tem, também há mais de 10 anos acabaram as queimadas, não existe queimada em cana. Então, esse somos nós somos os caras, os seguidores certos que seguem a lei e que fazem as coisas acontecer. E não podemos ser coniventes com o outro lado, porque também tem jornalista que é mau elemento, tem médico que também não segue a ética, tem advogado. Em todas as profissões, vocês têm os caras errados. No agro também tem. Não preciso sair defendendo esses caras. Muito bem. E são esses desafios, né, que trazem aqui a minha última pergunta, que vão fazer, né, trazer a visão empreendedora para o produtor rural. A gente vê que há grandes mudanças com relação a isso, né? Do entendimento do produtor rural como investidor, como empreendedor, tendo aí essa visão mais com questão ambientais, né? Tendo mais ligações por causa da demanda, né, do consumidor, principalmente. E essa questão do empreendedorismo, o Brasil mudou muito, né, nos últimos anos para cá, né? Nós tivemos grandes avanços, grandes reformas, grandes mudanças econômicas que pegaram aí o produtor rural, e o produtor rural vai ter que ter essa mudança de mindset, né? Essa mudança aí que a gente pode chamar até de contrarian. Os produtores rurais não estavam tão acostumados assim, né? Apesar de eles serem desbravadores, mas quando você fala a palavra empreendedora, ela parece ser muito nova no campo aqui do nosso setor. O que o senhor aconselha, né, aos produtores rurais que estão passando tantas mudanças e tantos desafios, né, num espaço de tempo tão curto? Excelente pergunta também para encerrar nossa conversa. Primeiro, 3 coisas eu recomendo. Primeiro, o aumento da competitividade, né? Com esse volume enorme de exportação que nós estamos fazendo, nós passamos a depender dos importadores.
e à medida em que isso ocorre, os importadores vão ser cada vez mais cruéis e ferozes. Agora, hoje, por exemplo, a China está dizendo que o frango brasileiro está com Covid, né? E não prova nada, simplesmente ela joga no ar e aí tu tem que correr atrás para provar que focinho de porco não é tomada. Então, isso vai acontecer cada vez de maneira mais a miúde. E a questão da competitividade, eu sempre digo assim, eu não sou muito a favor dos concursos de produtividade que apresentam aí 10, 15 toneladas de soja por hectare, porque isso aí não é real, isso aí é uma coisa teórica. Na prática, a gente tem que ganhar um saco a mais por hectare ano, em termos de produtividade, por conta de manejo adequado, capricho, né? E reduzir um saco de soja por hectare ano no lado do custo. Então, nós temos que trabalhar sempre assim, um mais na produção, na produtividade, um menos no custo, e isso equivale, porque no final você tem um sistema sustentável. O segundo aspecto, Erickson, é a questão da governança. Nós precisamos trabalhar mais forte nisso. Existem oportunidades na questão da sucessão empresarial, na questão da qualidade total, rural, na questão da monetização dos serviços ambientais, na questão da retenção da força de trabalho e desenvolvimento dos colaboradores. Então, tem aí um espaço enorme para nós sermos mais eficientes e termos uma governança melhor, né? E isso é importante à medida que a gente começa a atrair interesses de investidores internacionais no nosso negócio. A primeira pergunta que eles vão fazer é o seguinte: quem é o sucessor aqui? Qual é o processo de sucessão que vocês encaminharam? E aí, essa sucessão feita na base de pai para filho pode não ser o ideal. Então, esse é o segundo ponto que eu chamo de governança corporativa. E o terceiro é a questão da sustentabilidade, né? Ela veio para ficar, o tema ele não vai sair de pauta. Os consumidores, eles vão se tornar cada vez mais exigentes, eles vão querer saber de onde vem o alimento, como ele foi trabalhado, como foi processado, como foi transportado, com que cuidado ele foi produzido, qual foi o trabalho que foi utilizado, se foi um trabalho socialmente estruturado, se tem trabalho escravo, se tem elementos poluidores, enfim, toda essa questão da rastreabilidade. E, nesse sentido, a digitalização ela entra no centro de toda essa atividade, né? Nós precisamos ter internet nos 4 cantos das propriedades brasileiras daqui para frente. Esse é o desafio que nós temos, desafio maravilhoso, desafio de uma atividade que hoje já gera 100 bilhões de dólares de superávit por ano, né? Eu acabei de receber um trabalho do Carlos Cogo, e aí eu olhando o trabalho, eu até vou mandar uma carta para o Cogo, dizendo o seguinte: Cogo, se você não está doente da cabeça, ou o Covid te pegou na cabeça, você está mostrando uma coisa que é absolutamente surreal. O que ele fez? Ele fez uma projeção da agricultura brasileira em 2030, daqui a 10 anos, que é amanhã de manhã, tá? É a velocidade das coisas. E ele projeta 403 milhões de toneladas de grãos em 2030, contra 253 milhões de toneladas da safra deste ano. Então, nós botamos ali praticamente 38% a mais em apenas 10 anos. A área plantada sai de 65 milhões de hectares para 81 milhões de hectares. 22% a mais de área plantada, 38% a mais de produção. Este é o agro, esta é a sua trajetória, esta é a sua saga, e no meio do caminho nós temos que conviver com os incompreendidos, com as incompreensões, com os mal-entendidos, com os interesses contrariados, mas ninguém segura o progresso, ninguém segura a tecnologia e jamais
alguém conseguirá segurar o agro brasileiro. Como o senhor bem disse, não há grandes avanços sem grandes desafios. Obrigado, Paulo Hermann, por estar aqui conosco, trazendo suas informações aqui para o site Notícias Agrícolas. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site. Muito obrigado, Erickson, pela oportunidade. Um grande abraço para vocês e tenham todos uma boa noite. Muito bem, gostaria de já agradecer também, né, ao Júlio Bravo, toda a equipe da Agro Bravo, por nos ter convidado aí para esse curso Contrarian, que possibilitou aqui, né, nossas conexões com o Paulo Hermann e outros entrevistados que trouxemos aqui para dentro do site, trazendo aí ideias diferentes, ideias inovadoras, ideias que vão fazer aí do agronegócio um lugar mais fora da caixinha. Então fiquem atentos aí aos próximos passos desse movimento Contrarian. Sempre que tiver novidade, a gente vai trazer aqui para o site. Lembrando também que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas informações com seus colegas, produtores rurais, para eles serem os mais bem informados do Brasil. Se você estiver no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal, clicar aí no sininho para receber notificações no seu e-mail, no celular, no seu computador, sempre que tiver um vídeo novo no ar, para você não perder nenhuma novidade, nenhuma entrevista aqui ao longo da nossa programação. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.